É um mundo novo que eu conheci, da dramaturgia. Eu tô satisfeita com essa peça, sabe? Assim, a primeira, né, assim, para escrever, assim, coisa que eu nunca imaginava que ia ser tão rápido. É a rapidez do processo da coisa, entendeu? Então, quando eu ouvi o Lucas, a primeira coisa eu falava assim, putz, então tudo que eu penso não serve, vou ter que partir para escrever de novo. Só que eu criei de forma dirigida e rolou essa peça. Ela foi, com certeza, a primeira peça escrita por mim de uma maneira dirigida, né? Assim que eu entrei no curso, então eu já fui vasculhar tudo aquilo ali, todas aquelas ferramentas que tem lá, e fui logo pipocando ideias. Surgiu a emoção, como a temática, então eu comecei a trabalhar aqui um texto, que é o Romeirandos, é uma homenagem aos romeiros. Olá, eu sou Lucas Arantes, do programa Dramaturgia Online, e essa é a aula 3 do nosso workshop de dramaturgia teatral. E eu estou aqui para te apresentar o método com o qual você escreverá uma peça de teatro em até 30 dias, mesmo que seja a sua primeira peça e mesmo que você não tenha ideia do que vai escrever. E nessa terceira aula, nós vamos aprofundar na elaboração da mensagem, que é o primeiro fundamento para você estruturar a escrita da sua peça de teatro. Essa é a nossa terceira aula. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o que eu recomendo? Que você assista a aula 1 e a aula 2 desse workshop. Só assim essa aula fará pleno sentido para você. Se você já assistiu, vamos fazer uma rápida revisão do que vimos até agora. Bom, vamos lá. Nós vimos que escrever uma peça de teatro é a forma mais prática de se contar uma história, pois você pode organizá-la em diálogos. Eu falei também que essa peça que você vai escrever pode ser apresentada nos palcos da sua cidade, seja num teatro, seja nas praças ou até em escola, ou mesmo vale para ser apresentada em empresas. Enfim, os meios são variados. Inclusive, hoje, você pode apresentar essas peças no meio digital. Bom, eu mostrei também que no ano anterior, somente 3 concursos de dramaturgia distribuíram mais de R$ 1.200.000 em prêmios. Eu também falei na primeira aula que as pessoas não conseguem resolver as suas peças porque elas fazem isso da forma errada, que é ter uma ideia e começar a escrever sem pensar na estrutura. Bom, e na segunda aula eu falei que você não precisa ser superdotado, superdotada, super criativo, super criativa, ter um superpoder para poder escrever a sua peça de teatro. Você pode fazer isso com método, porque criatividade surge de modelos e modelo é metodológico. Se você tiver um método praticado, validado por um escritor, ou seja, alguém que escreveu e não teorizou sobre teoria literária, teoria comparada, mas que escreve peças de teatro e tem um método para isso, você verá que você também pode escrever se você dominar esse método. E nessa terceira aula eu vou te mostrar uma parte desse método. Eu tenho certeza que você não vai ser mais o mesmo, não vai ser mais a mesma, você não vai mais enxergar a literatura da mesma forma. Eu apresentei também uma introdução sobre a mensagem, além de apresentar os outros fundamentos, que são o mundo singular, o problema, o mentor, o protagonista e a ação da história, além da finalização, ou seja, com o final. Além disso, eu mostrei como pessoas reais escreveram as suas peças de teatro em menos de 30 dias. No processo de construção da peça, que a primeira quinta-feira até a quarta quinta-feira, que são 21 dias corridos, a gente escreve uma peça. Parte do zero, escreve uma peça, como eu escrevi esse, e meus colegas também escreveram. É uma experiência muito interessante e, para mim, serviu como, eu espero seja um ponto de partida para uma nova experiência como dramaturgo. Que você falou, vocês vão fazer uma peça em tantos dias, né? A gente imagina que a gente vai ficar muito tempo fazendo ali, né? Basicamente, num encontro a gente montou a peça, né? Naquele primeiro encontro que você foi falando
a mensagem, mundo singular, o problema, o protagonista, a gente fez todo o básico ali, né? Mas isso me surpreendeu, essa rapidez de pensamento que você teve de montar dessa forma, desse método que você criou, assim, de etapa por etapa, entendeu? E agora eu quero agradecer você que comentou nos vídeos anteriores, ou seja, na aula 1 e 2 desse workshop. E é muito bacana ver como as pessoas estão interessadas em contar histórias. Isso é muito legal. Então, retomando rapidamente. Na aula anterior, eu falei sobre os 7 fundamentos. E nessa aula eu me aprofundarei em um desses fundamentos, que é a mensagem. Bom, então eu vou me aproximar aqui no computador, vou abrir uma outra tela. Você que está aí do outro lado, pega papel, caneta, caderno, o que for necessário para você tomar nota, porque você vai sair dessa aula com a mensagem da sua história pronta e você vai entender exatamente o que é a mensagem de uma história. Vamos lá? Só um minutinho, deixa eu me aproximar aqui, deixa eu me enquadrar e vou compartilhar a tela. Bom, então vamos lá. Esse aqui é a parte 0 do programa Dramaturgia Online, onde você vai organizar a sua história antes de escrever. Como nós falamos, organização dá resultado. Deu muito resultado e continua a dar para as pessoas que seguem esse método. Bom, e eu divido essa introdução em 7 etapas mais um desafio. E agora nós vamos nos aprofundar na mensagem. Eu dividi a mensagem, a construção da mensagem em 7 etapas. Primeiro, o que é a mensagem? Por que o autor não fala e escreve a mensagem de uma forma panfletária? Porque isso não é legal. Porque ninguém gosta de ter uma ideia enfiada goela abaixo. Por isso que a mensagem é algo sutil, é o alicerce da sua história e muitas vezes ela nem é dita durante o texto. Os personagens não falam abertamente e discursam diretamente sobre a mensagem, mas a mensagem ela está por trás de todas as ações dos personagens, de todos os cenários da sua história, de todas as inter-relações. Então a mensagem, você vai perceber aqui, depois que você construir ela, você vai ver que ela é o alicerce central da sua história. Então, você sabendo que não é um discurso, onde você não vai sair dizendo aí, a minha história é sobre isso, e os personagens vão entrar em cena e vão discursar sobre isso, e vão sair panfletando verdades. Não, gente, não é assim que uma história é passada para frente. Uma história não é passada só com verdades, ela também é passada com dúvidas. Mas aqui, o mais importante é você saber que a mensagem vai ser o seu alicerce e ela não é um discurso, ela vai estar por trás de todas as ações das histórias. Lucas, entendi. Como que eu vou construir isso? Calma, vamos lá. Primeiro, você vai ter que tirar a mensagem que está em você. Ou seja, você vai descobrir ao longo desse método que a sua mente ou algo de você vai escolher alguns caminhos. Você vai ter que aceitar esses caminhos. Por exemplo, tem infinidades de mensagens que você pode escrever. Mas por que nesse momento, na sua vida atual, você escolheu falar sobre determinada coisa? E não julgue o que você escolher para você escrever, para você falar. Apenas siga essa sua estrela guia que existe dentro de você, siga o que ela está dizendo nessa etapa, nesse passo a passo, você vai sendo conduzido por um caminho e você vai escolhendo o caminho para você desaguar e você perceber, caramba, então é isso que eu vou falar. Por exemplo, o David Lynch, que ele é um cineasta, ele escreve filmes com monstros, de terror psicológico, etc. Só que ele fala que ele é uma pessoa calma, ele faz meditação transcendental. Ou seja, não é porque ele escolheu aquele caminho que ele é uma pessoa que é um terrorista ou fica passando medo para as pessoas. Não, ele mesmo disse que ele contou aquelas histórias que ele escreveu com monstros, com sustos e terror, por exemplo, porque ele queria dominar esses terrores que existiam nele, para ele ficar uma pessoa mais tranquila. Então, esse foi o caso do David Lynch. Então, você vai sendo conduzido agora, parte por parte, e você vai chegar na sua mensagem. Então, não julgue. Vai escolhendo etapa por etapa que você vai chegar no alicerce da sua história.
Então, chega de conversa e vamos lá. Parte 1 para construir a sua mensagem, que é o que vai estar por trás da sua história. A primeira coisa que você deve fazer é escolher um sentimento ou uma emoção, que é um ingrediente importantíssimo na construção da mensagem. Bom, existem vários sentimentos e emoções, existem centenas de sentimentos e emoções. Bom, e eu selecionei aqui alguns exemplos de sentimentos ou emoções. É óbvio que existem centenas de sentimentos e emoções. Aqui, a fins didáticos, eu selecionei alguns e gostaria que você escolhesse um desse sentimento ou emoção. Raiva, frustração, hostilidade, tristeza, medo, alegria, afeto, força, calma, nostalgia, amor, dor, encantamento, etc. Ah, Lucas, não me identifiquei com nenhum desses sentimentos ou emoções. Dê um Google. O que você escolher, saiba que não será aleatório. Gente, não existe escolha aleatória. Você vai ter uma certa certeza. Você vai falar, não, por algum motivo eu quero falar sobre união, ou eu quero falar sobre força, ou eu quero falar sobre amor. Então, assim, escolha um sentimento ou emoção para que a gente possa desenvolver a sua mensagem. E aí, escolheu? Então, maravilha. É fundamental que você eleja um desses sentimentos ou uma dessas emoções para que nós possamos dar prosseguimento ao exercício. Então, vamos lá. Bom, com um sentimento ou emoção escolhido, nós vamos para a parte 2 da construção da mensagem, que é o ponto de vista. O ponto de vista é o que vai dar o tom da sua história, que vai deixar ela interessante. Pode ser um ponto de vista, por exemplo, uma senhora. Ou pode ser o ponto de vista de uma pulga de um cachorro. Ou pode ser um ponto de vista de uma bactéria, ou pode ser um ponto de vista de um lutador de sumô, ou de um jogador de futebol, ou de um gandula de futebol, ou de um vendedor de cerveja na porta de um estádio de futebol, ou de um vendedor de frutas na rua, ou de um carro, ou do motorista do carro, ou de um narrador de futebol. Enfim, o ponto de vista é o que vai dar a visão, é por onde o espectador, o leitor, vai olhar a sua história. Portanto, isso vai dar o tom de originalidade da sua história. Bom, o ponto de vista do Memórias Póstumas de Brás Cubas, como o próprio nome diz, é de uma pessoa que já morreu. Olha que original esse ponto de vista. E aí, qual é o ponto de vista da sua história? Primeiro, você escolheu um sentimento ou emoção. Por onde que nós vamos enxergar esse ponto de vista ou emoção? É o ponto de vista desse sentimento ou emoção. Faz sentido o que eu estou falando? É muito importante. Você escolheu o sentimento ou emoção, agora você escolheu o ponto de vista. Por onde? Quem vai falar? Então, qual que é o ponto de vista da sua história? Escolheu? Então, vamos para a etapa 3 da construção da sua mensagem, que é a ação. Então, a ação é importantíssima, porque é a ação que vai dar vida à emoção e ao sentimento. Então, por exemplo, você escolheu uma história de amor, sobre o ponto de vista de uma senhora. Qual que vai ser a ação de amor dessa senhora? Ah, essa senhora vai fazer um bolo de fubá para o seu neto no fim de semana, vamos supor. E ó, isso aqui é só mensagem, porque existem outros elementos na construção de uma peça de teatro, de uma boa história, como os obstáculos, que eu não estou teorizando aqui, nós não estamos nos aprofundando aqui nesse vídeo, mas quem sabe você queira se aprofundar comigo numa próxima etapa, aqui nós estamos construindo a mensagem, que é a primeira parte, mas depois existem outras. Mas não adianta você querer saber das outras se você não sabe nem a mensagem, nem o primeiro passo. Então, vamos de um passo de cada vez. A próxima etapa é a ação. O que é a ação? É justamente isso. O que esse ponto de vista vai fazer para respeitar ou para homenagear esse sentimento ou emoção que você cumpriu. Por exemplo, a ação vai ser
vai acontecer em uma guerra, ou seja, vai ser esse sentimento ou emoção em uma guerra. Então, assim, você imagina a união em uma guerra. Quantas histórias não existem aqui, não é? Bom, mas essa história já existe, que se chama O Túmulo dos Vagalumes, que é um filme emocionante, na verdade, é um anime emocionante. Se você chorou no Titanic, se prepare para debulhar lágrimas aqui. Apesar de ser um anime, não assista com crianças. É um filme muito forte, muito bonito, muito emocionante. Mas olha só a mensagem. É uma mensagem de união de dois irmãos em uma guerra. Então, você imagina o que esses dois irmãos passaram. Então, vocês entenderam como essa terceira etapa vai dar o tom da mensagem? Porque é o seguinte, pessoal, a ação é a mensagem por palavras. Não adianta as pessoas falarem assim, eu vou lá te ajudar se elas não te ajudarem. Ah, eu vou fazer isso se elas não fizerem isso. Nós só conhecemos as pessoas por suas ações. Não tem como você que está aí do outro lado me conhecer. Ah, qual que é a substância do Lucas? Ah, a célula, os órgãos, quero conhecer o Lucas em sua substância. É impossível, pessoal. Nós não conhecemos uma pedra em sua substância direito. O que nós podemos conhecer são as ações das pessoas, as ações das coisas. Esse é o máximo que nós conseguimos chegar de um certo entendimento, até de coisas que nós não conseguimos ver, enxergar e entender. Nós começamos a entender certas coisas por meio das ações dessas coisas na nossa vida ou nas ações delas no mundo. Então, nós só chegamos a conhecer as pessoas por suas ações. Então, nós só vamos conhecer a sua mensagem pelas ações da sua mensagem. Só que você tem que ter um sentimento ou emoção, um ponto de vista que é alguém que vai executar o seu sentimento ou emoção, e nós temos que ter uma ação, que é aí que nós vamos conhecer a sua mensagem, o seu sentimento, a sua emoção, o seu ponto de vista. É aqui que a mensagem ela é embalada, vamos colocar assim. É pelas ações dos seus personagens, da ação que você escolher, que a sua história vai se desenvolver. E olha que é muito louco, eu posso colocar a união no ponto de vista de dois irmãos, ao invés de colocar numa guerra, posso colocar numa cidade grande, posso colocar no meio do mato, que eles se perderam. A ação eu posso escolher várias, depois que eu tenho o sentimento, eu tenho um ponto de vista, é a ação que vai dar o tom da minha história. Por isso que as histórias são infinitas. Se eu escolher aqui 10 mil ações, dá 10 mil histórias. Você entende? E você vai saber a história que você quer escrever. Você vai saber a ação que você quer desenvolver. E eu espero poder acompanhar essa construção junto com você, dentro do programa Dramaturgia Online. Bom, mas vamos avançando aqui para a etapa 4. Então, com o sentimento ou emoção, mais o ponto de vista, mais a ação, nós construímos a situação, que é como a mensagem acontece, como essa ação de união, no ponto de vista de dois irmãos, acontecendo em uma guerra, acontece. Ou seja, ele vai acontecer dessa seguinte forma, eu vou falar porque eu já vi o filme, dois irmãos permanecem juntos para enfrentar todos os desafios da guerra. Então, existe uma situação que une o sentimento, a emoção, o ponto de vista e a ação. A ação aqui, acontece em uma guerra. Agora, qual que é a situação da união entre o sentimento mais... Tem um mais aqui, hein? Sentimento mais ponto de vista mais ação, que é uma guerra. Nós temos aqui a situação, que aí você vai escolher que dois irmãos, por exemplo, no caso desse filme, que é O Túmulo dos Vagalumes, dois irmãos permanecem juntos para enfrentar todos os desafios da guerra. Ou seja, a situação é como a mensagem acontece, ok? Então, sentimento ou emoção, mais o ponto de vista, mais ação, é igual a situação. E com isso, nós temos a mensagem. Nem as situações mais precárias de uma guerra vai separar os dois irmãos. Olha que louco. Depois que você tem a situação, que são dois irmãos permanecem juntos para enfrentar todos os desafios da guerra,
Ok? Gente, são 2 irmãos, 2 crianças. Você acha que eles permanecem junto com armas e atirando e matando soldados? Não, eles vão se esconder. Enfim, mas assim, eles permanecem junto mesmo com todos os desafios da guerra. Fome, falta de comida, falta de um patriarca para cuidar deles, ou da mãe deles para cuidar deles. Eles estão sozinhos, são 2 crianças numa guerra, gente. Então, essa é a situação. E qual que é o como? E qual que é a mensagem disso? Nem as situações mais precárias, as bombas, as dificuldades, tudo que acontece em uma guerra conseguiu separar 2 irmãos. Com o sentimento ou emoção, mais o ponto de vista que você escolheu, mais a ação que você vai escolher para isso acontecer, mais a situação que você criou, porque você teve a união do sentimento, do ponto de vista, dentro de uma determinada ação, você criou a situação. Com isso, você tem a mensagem. Com isso, você conclui a sua mensagem. Gente, eu quero saber se você que está do outro lado conseguiu organizar a sua mensagem. Se sim, comente aqui embaixo que eu quero saber. Lucas, eu ainda não consegui. Então, vamos para a etapa 6, que é escolhas. Às vezes você está cheio de ideias, você quer... Agora você descobriu o método de como criar mensagens, você quer falar sobre 1000 coisas, sobre muitas situações, muitos pontos de vista, muitas ações, muitas emoções, enfim, você quer falar sobre muitas coisas, mas é o seguinte, chegou a hora de você escolher, escolha uma. É uma emoção, um sentimento. Ai, Lucas, o sentimento e a emoção são parecidos aqui, tudo bem, mas é um. Pode carregar outros? Pode, mas tem um que é o principal. Escolha um. Escolha um ponto de vista. Não adianta você escolher 10 pontos de vista. O leitor, o espectador, o ouvinte quer ver um ponto de vista daquela história. Pode ser até um narrador onisciente, que está fora da história olhando. Mas ele vai olhar pelos olhos de um personagem principal também. Então, qual que é o ponto de vista? É uma bactéria? É uma pulga? É um homem? É um alienígena? É uma pedra? É um demônio? É um anjo? Enfim, qual que é o ponto de vista? Qual que é a ação? Qual que é o... É dentro de uma quadra de futebol? É dentro de uma guerra? É dentro de um campo de batalha de paintball? É dentro de uma escola, de uma sala de aula? Qual que é a ação? E qual que é a situação que foi criada com o sentimento, a emoção e esse ponto de vista dentro dessa ação, dentro desse espaço de ação? Gente, com isso, você tem a mensagem. E é o seguinte, compartilhe aqui a sua mensagem aqui nos comentários. Por quê? Pode ser que teve uma pessoa que assistiu isso e ficou só vendo a teoria, eu falando e pensando nas histórias e não colocou em prática. Se você comentar aqui, essa pessoa que só estudou, só veio aqui para ver a teoria, ela talvez se motive para escrever, para voltar a esse vídeo, para anotar, para escolher etapa por etapa. Gente, está dividido em partes, porque é um de cada vez. Não faça e não queira fazer tudo isso de uma vez. Faça parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E com isso você conclui a parte 5, que é a sua mensagem. São 5 etapas para você concluir a sua mensagem, escolhendo um caminho a cada momento para chegar na sua mensagem. E é o seguinte, a mensagem é a semente da sua história, é o pontapé. Ainda não é a árvore, ainda não é o solo, ainda não são os frutos. Isso é muito importante para eu te falar, porque tem muita gente que sai com a semente e fala, estou satisfeita, ou estou satisfeito, pronto, agora é comigo, agora eu sei, agora eu vou desenvolver minha história, agora eu vou. Tá, mas por que você vai deixar essa semente morrer seca? Ou você não vai plantar essa semente no solo, ou você não vai ver essa semente nascer, ou você não vai ver as próximas etapas, porque eu tenho a semente, mas eu tenho a terra para você colocar essa semente, eu tenho o adubo para você regar essa semente, eu tenho o tempo certo, o espaço certo, dentro da mentoria do programa Dramaturgia Online, para você desenvolver essa semente e colher os frutos dessa semente. Não existe árvore que cresce mais rápido do que
é esse projeto de escrever uma peça de teatro em 30 dias. E aí, tá comigo? Então, vamos avançar aqui. Ah, Lucas, eu não estou conseguindo, estou com muita dificuldade, eu não estou conseguindo sair do lugar, é muitas ideias, eu não entendi direito, eu não entendi aquela parte. Calma, 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 calma. Vamos lá. Sentimento ou emoção? Eu vou criar alguma coisa aqui do zero junto com você. Sentimento ou emoção? Vamos lá, eu quero falar sobre calma. Calma vai ser o meu sentimento ou emoção. Então, vou criar aqui uma nova janelinha. Calma. Calma. Entendeu? Não sei mais de nada. Qual que é o ponto de vista, a originalidade da história? Eu vou colocar aqui sobre um escritor de teatro. Afinal, é isso que nós estamos aqui nos desenvolvendo. Escritor de teatro. Qual que é a ação? Ou seja, eu vou colocar essa ação. Esse escritor disse num grupo de amigos que é escritor de teatro e esse grupo de amigos falou, então nos escreve uma peça de teatro. Você tem até semana que vem para escrever essa peça. Portanto, a ação vai ser sobre a apresentação de um espetáculo original do zero. Porque ele viu que um grupo de amigos dele era do teatro, por exemplo, e eles estavam cansados de ter as mesmas peças, de só ensinar os textos clássicos, e ele falou que tinha uma peça original que o pessoal ia gostar muito, e o grupo falou, tá bom, então na próxima terça-feira você vai apresentar isso para a gente. Então, nós temos a ação de um escritor que vai precisar de muita calma para escrever uma peça de teatro e um espetáculo. Vai precisar de muita calma para escrever um espetáculo do zero. E qual que vai ser a situação, que é como a mensagem acontece. Só que é o seguinte, esse escritor, ele nunca desenvolveu uma peça de teatro. Ele, vamos supor, caiu dentro do programa Dramaturgia Online e ele viu aquele monte de aula que ele vai ter que ter paciência e assistir aula por aula. Ou seja, ele vai ter que estudar, aprender a escrever uma peça de teatro com velocidade. E ele, antes de querer escrever, ele vai ter que ter calma para assistir às aulas e ir organizando as suas ideias. Com isso, nós vamos ter a mensagem. Ou seja, a mensagem dessa história é que, mesmo se propondo a um desafio que o escritor Jorge nunca realizou, ele terá que ter calma para desenvolver uma história original em 7 dias. Vou colocar 7 dias aqui, porque tem gente que desenvolve uma peça de teatro em 7 dias. Eu já tive aluno que desenvolveu em 7 dias. A minha promessa é que isso seja em 30 dias, porque talvez você não seja o Jorge e não falou que você vai apresentar uma peça de teatro semana que vem para os seus colegas. Então, aqui é só uma situação hipotética. Então, assim, mesmo se propondo a um desafio que o escritor Jorge nunca realizou, ele terá que ter calma para desenvolver uma história original em 7 dias. E é o seguinte, eu já estou imaginando as próximas etapas que eu tenho aqui na história para acrescentar aqui, porque eu vou ter obstáculos, tem como criar obstáculos, eu vou ter o que esse sentimento calma tem a ver com o próprio Jorge. Por que ele é importante? Provavelmente, na hora de eu construir esse personagem, que tem etapa de construção de personagem, eu coloquei que ele é uma pessoa ansiosa. Tanto que ele falou para os amigos que já tem uma peça de teatro escrita, ou seja, ele queria aparecer, falou que escrevia e, na verdade, ele não tem nada. Ou seja, dentro da construção desse personagem, o Jorge, eu coloquei ele como uma pessoa ansiosa. Por isso que esse sentimento de calma vai fazer sentido aqui. E é o seguinte, como ele tem ansiedade, e ele vai ter que ter videoaula, às vezes ele não gosta de estudar,
às vezes ele acha que nasceu sabendo, então só basta ele querer, né? Só basta ele ter pensamento positivo, ele vai entrar em conflito, porque ele pode não conseguir se concentrar, enfim. E aí eu vou desenvolver a minha história. E é o seguinte, quantas histórias você já não viu que é sobre um escritor em conflito? Eu criei mais uma aqui, sem saber que eu ia criar, eu só fui desenvolvendo aqui junto com você e pegando esse próprio formato aqui que nós estamos conversando nesse workshop para desenvolver essa peça, essa mensagem, que mesmo se propondo a um desafio que o escritor Jorge nunca realizou, ele terá que ter calma para desenvolver uma história original em 7 dias, né? Mesmo sem saber o que irá escrever. Ou seja, através de um conflito criativo, ele irá se surpreender com o final desta história. Enfim, como eu já tenho alguns passos na frente, né, porque desse método, eu já coloquei aqui o final da história, que faz parte do método, você sabe disso. Então, ele irá se surpreender positivamente com o final dessa história, né? Então, através desse conflito criativo, eu vou trocar aqui, então, através desse desafio, ele irá se surpreender positivamente com o final dessa história. Ou seja, eu já sei o final, eu já estou colocando que ele vai se surpreender positivamente, ou seja, ele vai provavelmente vencer a calma e vai conseguir escrever uma peça de teatro em pouco tempo, e essa peça vai ser encenada, as pessoas vão ficar encantadas com a história que ele vai escrever. E olha que bacana, você conseguiu perceber que a mensagem não é uma frase de efeito, não é um mantra, não é um slogan, não é uma frase que vai dizer água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é uma coisa que, não é um aforisma, tipo, a mensagem, ela é um guia para você escrever as suas histórias. Ela é um caminho, porque não existe mensagem só pelo discurso, a mensagem é pela ação. A mensagem vai estar por trás de cada ação da sua história, de cada momento da sua história. Sabendo que eu tenho um personagem que, nesse caso, eu criei o Jorge, que ele tem ansiedade, quer escrever a peça de teatro sem antes aprender os fundamentos, sem antes estudar, dar um passo para trás, o que eu vou ter no meio desse caminho? Eu posso criar várias situações que vão dialogar com essa mensagem. Por exemplo, algo na família dele, algo que ele vê na rua, algo que ele ouve, uma música que ele está ouvindo. Tudo vai ter essa situação, esse conflito com a mensagem da história, com aquilo que você, como escritor, como escritora, quer passar. Por isso, a mensagem é só o guia, é só a semente da sua história. Sem essa semente, não é possível desenvolver todo o resto, que é o que eu quero trabalhar com você dentro do programa Dramaturgia Online. Bom, e apesar de todo esse conteúdo, você ainda pode ter alguma dificuldade no caminho para escrever a sua história. Só que é o seguinte, nós recebemos aqui algumas dúvidas, algumas questões, pode ser que uma dessas questões seja sua, e eu vou responder cada uma delas. Então, aqui algumas dificuldades que nós recebemos sobre como escrever uma peça de teatro. Olha só essa dificuldade. Lucas, eu não sei como estruturar a peça, como que eu faço para planejar o texto? Bom, como nós vimos aqui nessa terceira aula, a mensagem ela é o pilar para que você possa organizar a sua história. Se você souber a mensagem, que é a semente da sua história, você vai ver o seu texto florescer a partir disso. Então, como saber estruturar a peça e como saber planejar o texto? A minha resposta é: tenha a semente na mão, ou seja, tenha a mensagem para que você possa avançar na construção dos seus textos. Uma outra dúvida que nós recebemos, que é a seguinte: como que eu faço para definir os personagens, criar personagens bem estruturados? Bom, mais uma vez, a resposta é a mensagem. Talvez pareça óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas agora que você já tem o conteúdo da mensagem, que nós já vimos, você consegue ver, visualizar
que se você tem a mensagem, o personagem começa a surgir, porque a mensagem é um sentimento em ação. E quem tem ação são seres humanizados, ou até objetos humanizados, ou até animais humanizados, mas é um sentimento em ação por algo que é humanizado, que o ser humano vai se identificar. Então o personagem vai surgir a partir da construção da sua mensagem. Olha essa outra questão. Lucas, minha maior dificuldade é o tempo para desenvolver a ideia. Curto prazo para escrita e montagem em escolas de teatro. Maravilha! Como eu mostro aqui no programa Dramaturgia Online, é possível escrever uma história em até 30 dias. Ou seja, em até 30 dias ou até menos, você vai construir o seu texto, seguindo um método, seguindo um passo a passo. E é o seguinte, sem o método na mão, sem uma bússola, sem um mapa, você vai escrever por aí ao vento, vai jogar palavras ao vento, ao léu, e talvez você realmente se perca e não escreva sua peça de teatro. Mas o método é justamente para você escrever com velocidade, dentro da estrutura teatral, dentro da forma de apreciar obras de arte por meio do teatro. É isso que você vai aprender e é isso que você vai desenvolver. Uma outra ideia que eu recebi é essa aqui. Ter a ideia inicial e organização das ideias é uma dificuldade que eu tenho para escrever uma peça de teatro. Bom, a resposta que eu tenho é que uma ideia ela não vai surgir do nada, como eureka, tive uma ideia e é isso que eu vou escrever. Porque a eureka vem, a grande ideia, vem de uma construção. Eu acho que sabendo construir a mensagem, não vai faltar ideias para você escrever. E para você organizar suas ideias, você precisa dos fundamentos. Quais são esses fundamentos? Primeiro fundamento, a mensagem. Segundo fundamento, cenários, o mundo singular, que nós já falamos aqui. Terceiro fundamento, o problema. Não existem boas histórias sem problemas. Quarto fundamento, o mentor, que eu já expliquei aqui, qual que é a função dele na história. E existem métodos para criar isso, como existe método para criar a mensagem. Depois do mentor, nós vamos ter o protagonista, que é quem vai executar essa mensagem, quem vai executar esse plano de ação. E com o plano de ação nas mãos do protagonista, ele vai fazer uma ação. E uma ação vai caminhar para uma finalização. Então, com esses fundamentos, que obviamente cada um desses itens eles são muito bem explicados, detalhados, esquematizados para que você não se perca no processo e com isso poder construir a sua peça de teatro em menos de 30 dias. Uma outra questão que eu recebi, Lucas, eu não tenho noção alguma. Dar o primeiro passo para começar. Sou um pouco insegura, é perfeitamente normal. O que eu aconselho? Veja uma peça de teatro, vá no teatro ou assista um filme que é inspirado numa peça de teatro. Porque o que é um filme? Ele nada mais é do que uma peça de teatro encenada, filmada, muito bem filmada, com cenários, com uma situação que parece até realista, mas a cinematografia, a boa cinematografia, ela tem a base da sua composição, a dramaturgia. Os fundamentos da dramaturgia estão no cinema. Aliás, o teatro surgiu antes que o cinema. Ou seja, você pode assistir um filme, pode se inspirar e ver que no teatro existem boas histórias. E você se inspirando com boas histórias é a melhor maneira de você começar a escrever, melhor maneira de você ter boas ideias. E é justamente pensando nisso que, dentro do programa Dramaturgia Online, eu pensei numa dramateca, onde são textos clássicos, contemporâneos, para você ler e se inspirar. Porque a partir dessas referências, você vai começar a se encontrar e construir as suas próprias histórias. Bom, uma outra dificuldade é, Lucas, como que eu faço para cativar a atenção do público? O time! Seguinte, você precisa ter surpresa, você precisa ter problema, você precisa ter obstáculos. Quanto maior o problema da sua história, mais as pessoas vão prestar atenção. Quanto maior as dificuldades do seu personagem, mais as pessoas vão prestar atenção nesse personagem, querer saber sobre ele, como é que ele vai escapar dessa, como é que ele vai fugir daquela situação, como é que ele vai resolver aquele conflito. É isso que faz as pessoas se prenderem em qualquer assunto, problema.
Então, quer cativar a atenção do público? Crie um problema. Obviamente, dentro do problema, vai circular soluções, vai circular ideias, etc. Mas o problema vai fazer você prender a atenção do seu público e com isso você vai ganhando o seu time, você vai desenvolvendo o seu problema, mas primeiro escolha o problema que você vai saber apresentar ele, desenvolver ele. Enfim, nada é feito de uma maneira isolada. Você precisa de um todo para poder desenvolver isso e eu espero poder te ajudar e te encontrar do outro lado dessa jornada para que a gente possa desenvolver as suas peças. Dificuldade número 1 por excelência de algumas pessoas, que é o excesso de autocrítica. Ah, mas existem tantos dramaturgos que escreveram tantas peças de teatro. Ah, mas o que as pessoas vão pensar que eu estou escrevendo? Ah, eles vão me achar ridículo, vão me achar ridícula. Gente, é o seguinte, esse é um problema que não tem como escapar. Eu gravando esse vídeo, estou pensando nisso. Ah, o que eles vão pensar? Será que eles vão gostar? Será que eles não vão gostar? Esse é um sentimento nato de qualquer ação humana. Então, seja você escrevendo a sua peça de teatro, ou seja você gravando um vídeo, enfim, esse é um medo que não tem como escapar. Então, sabendo que esse é um sentimento que vai sempre te acompanhar, por que você vai barrar? Pensa naquela pessoa que você pode atingir de maneira positiva. E 1 é maior que 0, sempre. Você não precisa ter uma audiência de 100 mil pessoas, de 1.000 pessoas, de 10 mil pessoas. 1 é maior que 0. Então, pensa naquele uma pessoa que você gostaria que lesse a sua história. Às vezes é você mesmo. Mas se você ficar satisfeito ou satisfeito com o que você está escrevendo, eu tenho certeza que outras pessoas vão ficar. Lucas, tenho dificuldade para me inspirar, para me motivar e conhecimento técnico. Bom, primeiro, para você se inspirar, ande com pessoas certas. Você quer escrever boas histórias? Andem com pessoas que têm boas histórias. Andem com escritores, se aproxime de escritores, se aproxime de pessoas que gostam de dramaturgia, que às vezes no fim de semana, ao invés de ir na churrascaria ou fazer alguma coisa, vocês vão no cinema. Vocês vão ver uma peça de teatro, depois vocês vão discutir, tomar um café. Então, para você se inspirar, ande com as pessoas que gostem das mesmas coisas que você. Motivação, você vai se motivar a partir do momento que você encontrar um motivo. Por exemplo, às vezes você pode escrever para que as suas histórias não se percam para sempre. Tipo, você vai deixar de herança o quê? Uma cadeira, um sofá, um carro que daqui a 50 anos está estragado e não serve mais para nada? Ou você vai deixar boas histórias? Conhecimento técnico. Bom, é difícil te passar tudo aqui, eu adoraria te passar tudo, eu passaria horas aqui com você, mas o vídeo ficaria muito longo. E por isso que eu preparei um curso completo onde você possa se debruçar com paciência dentro de uma plataforma, não é um vídeo aqui no YouTube, é uma plataforma onde você vai desenvolvendo seus exercícios, enfim, nada aqui é aleatório, tudo é pensado para que você atinja os seus objetivos. E o objetivo aqui é que você escreva a sua peça de teatro em menos de 30 dias. Bom, e chegou a hora da gente entrar no programa Dramaturgia Online. Eu vou continuar com essa jornada e se você estiver comprometido e comprometido ou motivado e motivada a continuar essa jornada comigo, pode deixar que eu estou aqui do outro lado, pronto para te estender a mão e para que a gente possa fazer uma jornada juntos. Bom, como eu disse, o programa Dramaturgia Online é fundamentado em 7 fundamentos. Eu já falei quais são esses fundamentos. E você vai se aprofundar nesses 7 fundamentos para poder escrever a sua peça de teatro. Lucas, com esses 7 fundamentos eu consigo resolver a minha história? Sim e não. Por que sim? Porque você vai visualizar a sua história depois que você finalizar esses 7 fundamentos. Só que você ainda não vai ter as ferramentas. Por isso que eu preparei 15 ferramentas de escrita teatral para você desenvolver o seu texto. Não existe nada nessas ferramentas que não estão baseadas na minha própria prática de escrita. Então você vai ver que todas essas ferramentas, elas têm como exemplo trechos de peças de teatro minha. Ou seja, então é prático, é direto ao ponto, não é teoria literária. Com essas ferramentas, você vai parafusar a sua história, você vai
afinar, você vai organizar e ela vai ter uma cara de um texto teatral em menos de 30 dias. Bom, e não adianta nada você ter os fundamentos, você ter a ferramenta, você começar a escrever se você não souber qual que é a origem do teatro. Quando surgiu o primeiro personagem, quando surgiu o primeiro ator, quando surgiu o segundo ator. As peças não tinham esse tanto de ator que nós vemos hoje. Era um coro antes. Aí surgiu o primeiro ator, depois o segundo ator. Imagina quando surgiu o terceiro ator. Como que surgiu o cenário? Qual que é a origem disso? Como que o homem começou a contar histórias? Enfim, você vai entender o terreno que você está pisando. Você vai entender a história do teatro. Em quando, como e onde o homem passou a contar histórias. Bom, é o seguinte, e no momento que surgiu a dramaturgia, começou a surgir críticos de teatro. Você acha que esses críticos eles não estão por toda parte? Eles estão desde o começo da dramaturgia. Esses críticos começaram a identificar por que aquela peça de teatro é boa e aquela nem tanto. Começaram a organizar concursos de dramaturgia. Édipo Rei, do Sófocles, foi uma dessas peças premiadas. Esses críticos começaram a analisar qual que é a estrutura milenar de uma boa peça de teatro. E é isso que eu vou te mostrar dentro do programa Dramaturgia Online, para você, seja para você subverter essa ordem, ou seja para você entender e respeitar essa ordem. Independente da sua escolha, você tem que conhecer os fundamentos milenares da dramaturgia, e eu vou te mostrar isso. Lucas, tenho tudo isso, estou cheio de conhecimento e ainda não consigo superar a página em branco. Não tem problema nenhum. Eu preparei um módulo completo para você resolver esse problema. Olha, esse aqui é a enfermaria do programa Dramaturgia Online. Se alguém sentir em algum momento alguma dificuldade para superar a página em branco, essa dificuldade é 100% resolvida com esse módulo de como superar a página em branco. E é incrível como esse método funciona e eu tenho certeza que independente do momento que você tiver, você vai superar a página em branco. Bom, e para aqueles que querem se encontrar ao vivo comigo semanalmente para desenvolver as suas peças de teatro, nós temos também o encontro da mentoria dramatúrgica. Enfim, eu vou estar te esperando para que a gente se encontre ao vivo, discuta suas histórias, desenvolva seus textos para que você escreva do começo ao fim a sua peça de teatro. Uau, quanto conteúdo que nós vimos até aqui e você deve estar animado, deve estar empolgado, empolgada para que a gente se encontre e para que a gente desenvolva suas peças de teatro. Enfim, vai ser um prazer poder te receber dentro do programa Dramaturgia Online. Só que é o seguinte, não acabou. Eu tenho alguns bônus para te oferecer. Por exemplo, um desses bônus é a Dramateca, que é uma biblioteca com textos teatrais que você não encontra em lugar nenhum, textos raros, textos até secretos, que são pouquíssimos divulgados, que o grande público não conhece. Essa é a grande verdade. E você vai ter acesso à Dramateca para se inspirar com dramaturgos excelentes. Bom, e o que mais você vai ter de bônus? Você vai ter acesso a palestras de dramaturgia. Então, além de todo o conteúdo do curso, passo a passo, metodologicamente organizado e sistematizado, você vai ter acesso a essas palestras de dramaturgia, filosofias, pensamentos, reflexões que eu colhi com diferentes dramaturgos. Então, você vai ter acesso a essas minhas entrevistas, a esses meus bate-papos com pessoas de diferentes áreas. Bom, é o seguinte, você vai ter acesso ao programa Jornada do Herói Express. O que seria o programa Jornada do Herói Express? Ele é todo o conhecimento, todo o fundamento, toda a base para você construir roteiros cinematográficos, seja um curta-metragem ou um longa-metragem. Com o programa Jornada do Herói Express, você vai ter os fundamentos, o conhecimento, para, com conhecimento da dramaturgia, você englobar a jornada do herói e poder ter a base para escrever curtas-metragens e longas-metragens. Então, se você gosta de roteiro, eu vou te entregar de bandeja esse conteúdo para você, que é um método que eu atualizei e desenvolvi em cima do Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e da Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Eu peguei esses dois livros, dei um passo além e estou te trazendo passos extras,
coisas que nenhum desses escritores mostraram, mas que eu respeito, porque foi deles que eu aprendi e estou passando isso para você num próximo passo. Ou seja, estou te passando a jornada do herói atualizada para que você saiba enxergar a estrutura de um filme e possa desenvolver os seus curta-metragens ou longas-metragens, tendo como base o programa Jornada do Herói Express. Uau, o que mais que eu vou ter acesso? Bom, uma coisa que é importantíssima é você saber noções básicas de iluminação. Qual o refletor que existe dentro de um teatro? Que tipos de iluminação que tem? De frente, de trás, de lado, da ribalta, de cima, quais são os refletores que eu posso ter para o meu personagem? Ele está refletindo de um lado, depois do outro, enfim. Você vai entender os efeitos especiais que você pode ter no teatro para, na hora de você estiver escrevendo, você saber orientar o diretor, você saber orientar o ator. Só que para você saber orientar eles por meio da iluminação, você precisa dominar a iluminação. E é justamente isso que você vai ter acesso com o curso do Marcelo Pereira, que trabalhou 15 anos nas peças de teatro que estavam em cartaz em São Paulo, com uma pessoa que executou a iluminação por 15 anos na capital paulista. Bom, eu também preparei um bônus para você que é ávido, que é amante da literatura, da escrita literária, que você já dominou os fundamentos de uma peça de teatro, você já dominou os fundamentos para escrever roteiro cinematográfico, você talvez também queira, ou no meio desse processo, você também queira escrever contos. Então eu preparei um curso de contos para você escrever um conto do começo ao fim. Conto maravilhoso, eu conto a história do conto, como ele surgiu, quais são as principais referências, qual que é a estrutura de um conto, qual que é o método para você desenvolver um conto. E a partir disso você vai desenvolver 1, 2, vários contos. Bom, inclusive eu tenho muitos alunos que já fizeram um curso de dramaturgia comigo, isso anos atrás, e depois fizeram um curso de contos e hoje possui livro de contos. Então, se você quiser escrever um conto ou um livro de contos, você vai ter acesso ao meu curso de contos para escrever as suas próprias histórias. Bom, e o que está faltando aqui? Provavelmente noções básicas de direção, e você vai ter acesso no programa Dramaturgia Online. Bom, eu não sei se você está percebendo, mas não há nada mais que você precise para desenvolver suas peças de teatro do que o conteúdo que você vai encontrar aqui. Parece bom demais para ser verdade, né? Pois é, o ambiente online proporcionou que nós passássemos para você essa infinidade de conteúdo. Bom, o meu acesso a esse material vai ser vitalício ou vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses? Bom, eu tenho uma ótima notícia para você, que assim que você fizer a sua matrícula no programa Dramaturgia Online, o acesso a todo o conteúdo é vitalício. Com isso, você vai poder voltar nesse método e escrever 1, 2, quantas peças de teatro, quantos contos, quantos roteiros, quantos textos você quiser. E as inscrições, Lucas, estão abertas as matrículas? Não, as inscrições abrem na próxima segunda-feira. Ou seja, no momento que você está vendo esse vídeo, pode ser sexta, sábado ou domingo. Por que só até domingo? Porque nós demos um tempo maior para as pessoas que não viram na sexta poderem ver no sábado ou no domingo. Depois do domingo, esse vídeo vai sair do ar. E na segunda-feira, às 8 horas da manhã, você vai receber um link no seu e-mail ou no grupo do WhatsApp para que você acesse a página de matrícula. Lá vai ter todas as informações do curso. Na segunda-feira eu vou te mostrar todos os bônus, todos os conteúdos, como vai funcionar a mentoria, como vai funcionar os nossos encontros, como funciona o conteúdo do curso, enfim, vou te explicar tudo detalhadamente para que você entre para o programa Dramaturgia Online. Ah, Lucas, quanto isso vai custar? É muita coisa, eu preciso me organizar. Vamos lá. É o seguinte, no nosso Instagram, Facebook e YouTube, você tem o nosso conteúdo gratuito. Lá você vai ter sempre o conteúdo gratuito de dramaturgia. Você está aqui no workshop de dramaturgia, que nós poderíamos ter vendido esse workshop por R$ 497 e você está tendo acesso por R$ 0. É o seguinte, o programa Dramaturgia Online, ele custa R$ 997. A mentoria de dramaturgia, ela custa R$ 1.997. Ou seja, somando o programa Dramaturgia Online e a mentoria de dramaturgia, vai custar
2.994. Bom, e é o seguinte, eu poderia vender a mentoria separadamente depois que você comprasse o programa Dramaturgia Online. Só que é o seguinte, eu vou te dar a mentoria de graça. Então, além de você não pagar esse valor, você vai ter como bônus a mentoria de dramaturgia comigo. E aí, tá animado, tá animada para entrar nesse programa e a gente poder se ver ao vivo e cara a cara? Bom, é o seguinte, você vai estar colocando dinheiro na mesa para entrar dentro do programa Dramaturgia Online. E eu não vou ficar confortável se você não atingir os seus objetivos dentro do programa. Portanto, você tem uma garantia especial e garantida comigo. Você pode me filmar, pode gravar essa tela, enfim. Se você seguir o meu método e não escrever a sua peça de teatro em 30 dias, nós vamos te devolver 100% o seu investimento de volta. Porque eu não quero que você entre e não consiga atingir o seu objetivo. Por outro lado, eu quero que você se sinta 100% seguro, 100% segura para que você entre no programa Dramaturgia Online. Tenha certeza que se você seguir o método que eu organizei, que outras pessoas já seguiram e desenvolver tudo que está ali no programa, é 100% garantido que você vai escrever a sua peça de teatro em 30 dias ou menos. E se você está pagando para ter acesso a esse método, é porque você quer, é porque você está motivado, motivada, está dedicado, está dedicada a escrever a sua peça de teatro. Eu confio tanto nesse método que, além dessa garantia, se você não escrever a sua peça de teatro em 30 dias, além de nós devolvermos o seu dinheiro, nós vamos te devolver R$300. Ou seja, eu vou te dar mais R$300 no meu bolso por você ter perdido o seu tempo e não ter encontrado aquilo que você buscava dentro do programa Dramaturgia Online. Sobre essa garantia, na segunda-feira, na página de matrícula, você vai ter acesso a todas as informações. Então, ressaltando, na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou abrir algumas vagas para o programa Dramaturgia Online, que é o meu curso 100% online, e vou te entregar também uma mentoria, que é a minha mentoria de dramaturgia, para que isso ajude você a desenvolver as suas peças de teatro. Além disso, eu te dou uma garantia que em 30 dias você vai escrever a sua peça de teatro. E se você não escrever em 30 dias, eu devolvo o seu dinheiro, mais R$300 no meu bolso por você ter perdido o seu tempo comigo. Só que é o seguinte, se você juntar o programa Dramaturgia Online mais a minha mentoria de dramaturgia, isso sairia por mais ou menos R$3.000. Só que na segunda-feira e somente na segunda-feira, esse valor vai estar com desconto surreal. Lucas, eu só vou poder fazer a minha matrícula na terça-feira. Fique em paz. Você vai poder fazer a sua matrícula, só que a diferença é que você vai pagar mais caro. Ou seja, você vai pagar o preço cheio provavelmente. Mas é 100% garantido que na segunda-feira nós vamos te dar um desconto surreal. Na terça-feira, você pode ter certeza que esse desconto não vai estar mais válido e você vai pagar mais caro se assim você quiser entrar no programa Dramaturgia Online. Essa é uma forma de eu reconhecer os comprometidos dos curiosos. Só que é o seguinte, caso você não consiga pagar a sua matrícula na segunda-feira, o que eu recomendo? Emita o boleto, porque se você não conseguir pagar, a nossa equipe vai entrar em contato e te ajudar para que dê tudo certo para você, para que você aproveite esse preço especial que só vai ser oferecido na segunda-feira. Na terça-feira, o preço vai estar maior. Combinado? E é o seguinte, Lucas, isso aí é conversa de marketing, eu vou comprar na terça-feira pelo mesmo preço. Se na terça-feira tiver o mesmo preço, eu te dou o curso de graça. Por quê? Porque não vai estar o mesmo preço. A promoção é só segunda-feira. Então, fique de olho, as inscrições acontecem na segunda-feira, às 8 horas da manhã, e eu te vejo dentro do programa Dramaturgia Online. Até lá! No processo de construção da peça, que da primeira quinta-feira até a quarta quinta-feira, que são 21 dias corridos, a gente escreve uma peça. Parte do zero, escreve uma peça, como eu escrevi esse, e meus colegas também escreveram. É uma experiência muito interessante e, para mim, serviu como, eu espero seja um ponto de partida para uma nova experiência como dramaturgo.
Aí a gente tinha assim, eu escrevia muito em cima de algum tema já existente, né? Eu pegava uma música do meu marido, por exemplo, e criava uma peça em cima daquela música que ele tinha feito, ou assim, uma lenda, alguma coisa assim. E naquele momento que a gente começou aqui, você falou, esquece e faz uma coisa nova. Então, realmente, essa peça que a gente criou aqui foi uma coisa que eu criei também. Eu não tinha pensado nunca nisso, nessa coisa de morte, de empatia. Eu nunca tinha pensado nisso. E foi realmente surgindo naquele momento. Então, eu tive esse benefício, né, de saber que eu posso criar uma coisa nova. E, acima de tudo, que eu assim, curti muito foram as ferramentas. Eu consegui identificar algumas que eu já usava, mas não sabia que tinha nome, né? Assim, que era uma técnica, mas que eu usava. E toda a técnica assim, que a gente não conhecia. Então, foi muito proveitoso para mim. E vai continuar sendo, porque, né, a gente vai ter acesso, então é uma pesquisa que a gente vai constantemente poder olhar, né? É que você falou, vocês vão fazer uma peça em tantos dias, né? A gente imagina que a gente vai ficar muito tempo fazendo ali, né? E basicamente, num encontro, a gente montou a peça, né? Naquele primeiro encontro que você foi falando a mensagem, mundo singular, o problema, o protagonista, a gente fez todo o básico ali, né? Mas isso me surpreendeu, essa rapidez de pensamento que você teve de montar dessa forma, desse método que você criou, assim, de etapa por etapa, entendeu? Eu tô satisfeita com essa peça, sabe? Assim, a primeira, né, assim, para escrever. Então tá sendo uma experiência extraordinária para mim, sinceramente. Assim, coisa que eu nunca imaginava que ia ser tão rápido. É a rapidez do processo da coisa, entendeu? Então, a dramaturgia, agora estou vendo assim, o quanto é importante e simples, que eu vi assim, eu achava que era um bicho de sete cabeças. Isso era, para mim, dramaturgia era para essas pessoas, os grandes, né, as pessoas diplomatas, essas pessoas que sabe tudo, inteligentíssimas, mas não, gente. Dramaturgia está em todo, está no campo, na roça, na cidade, em todos os lugares ela está. Até onde você nem imagina. Então, quando eu ouvi o Lucas, a primeira coisa eu falava assim, putz, então tudo que eu penso não serve. E agora? Vou ter que partir para escrever de novo, né? Para criar isso de novo. Só que eu criei de forma dirigida, conforme o Lucas ia dizendo para fazer. E rolou essa peça, entendeu? Ela foi, com certeza, a primeira peça escrita por mim de uma maneira dirigida, né? Correta, com os toques do Lucas. Qualquer outra tentativa que eu tenha feito antes, ela não observava essas coisas que o Lucas mostrou, né? Vamos dizer, o mapa, como a trilha, né? Ela já vai dando para você a sua criação. Assim que eu entrei no curso, então eu já fui vasculhar tudo aquilo ali, ler tudo, né? Todas aquelas ferramentas que tem lá, e fui logo pipocando ideias. E peguei assim, no Google mesmo, aquelas emoções e tal, e surgiu a emoção, como a temática, como apareceu fé. Nem é muito a minha praia, digamos assim, eu não trato muito desse tema, mas me veio. Então eu comecei a trabalhar aqui um texto, que é o Romeirandos, é uma homenagem aos romeiros, né? Esse povo de fé que vem para a nossa região. Então surgiu esse trabalho.